Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Nesse dia, assim que vocês acordarem, invocar o nome do Senhor. Quando invocamos o nome do Senhor, amados e amadas irmãs, nós estamos sendo transferidos da terra para o céu. Louvado seja Deus. Portanto, vamos invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E dependermos mais e mais desse nome tão precioso. Esse nome, amados e amadas irmãs, que dá vida a nós. É nesse nome, amados, que eu e vocês, com certeza, se perseverarmos, vamos chegar ao reino de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E quando invocarmos bastante, sentir a presença de Deus, nós podemos abrir as nossas Bíblias para ouvir o que Deus tem para falar com cada um de nós hoje. Louvado seja Deus. E ele diz para mim e vocês, e pede que nós lemos Jeremias 8 ao 9, Colossenses 3, Salmo 78, 32 ao 55 e Provérbios 24, 27. Leiam com calma, dependendo do Espírito e sempre pedindo ao nosso Senhor: Senhor, me dá luz na sua palavra. Depois que ele der luz na palavra, aí sim, nós podemos ficar mais e mais felizes, regozijando na sua presença. E nós temos também um livro bem desfrutante, para desfrutar da palavra de Deus, que chama, um livro escrito pelo nosso querido irmão André Dong, que chama O Coração da Bíblia. Louvado seja Deus. Que são aqueles 5 livros, Gálatas. Nós já lemos, né, no primeiro desfruto, nós já lemos falando sobre esses livros, né? Que é Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Ó Senhor Jesus, esses 5 livros que Paulo escreveu e nos revela muitas coisas maravilhosas. E hoje, dando continuidade aqui na palavra, graças a Deus, no livro, hoje vai falar sobre a relação saudável entre a igreja e a obra, bem desfrutante, que fala muitos pontos bons, como começou essa obra aqui no Brasil. E o irmão, graças a Deus, vai enfatizar muito as datas. Começou em Litoral da Vida, em 1975. Ela começou com o intuito de produzir livros saudáveis, fundamentado na pura palavra de Deus. Louvado seja Deus. Depois veio o Jornal da Vida, em 1989, com o objetivo de levar a palavra atual, amados, a presente verdade a todos os filhos de Deus. E nós já lemos, sabemos disso, né? Depois veio o quê? Em 1991 veio o encargo do Expor Livro, em que os irmãos colportores deixam suas casas e saem com um veículo adaptado para expor os livros saudáveis da cidade em cidade. É isso que nós, graças a Deus, hoje praticamos também, o Expor Livro. Em 82 surgiu o quê? As cooperativas, os cooperadores responsáveis pelo aperfeiçoamento do maior número possível de irmãos para servir. Isso é muito importante. Como comportores nas diversas regiões do Brasil. É o que nós vemos, estamos vendo hoje, né? Graças a Deus. E depois surgiu o quê? O Centro de Aperfeiçoamento. Aleluia! O CEAP, aonde eu estou. Graças a Deus pelo CEAP. Surgiu o CEAP que até hoje, graças a Deus, vem aperfeiçoando muito jovem. E nós mesmos aqui estamos sendo aperfeiçoados pelo próprio Senhor. Isso é muito bom. O Senhor nos deu depois o Bom Café, cujo objetivo é alcançar as pessoas e apacentar os filhos de Deus. Louvado seja Deus, são os desfrutes que Deus deu ao nosso querido irmão Dong, e ele encabeçado em Deus, com certeza nós estamos vendo hoje o resultado. E
Tem muitas coisas boas, acho que é muito longo a leitura, mas vou ler alguns pontos só, bem desfrutantes, que eu ganhei hoje. Por exemplo, hoje diz assim: com a bênção do Senhor, esses encargos estão sendo levados adiante. É verdade. Nós temos, amados e amadas irmãs, essa responsabilidade de levar esses encargos dessa igreja e a obra tão saudáveis. Muitos irmãos, mesmo sendo sem entender o que ele diz, o que estão fazendo, creem e prosseguem. É verdade. Isso é o que muitos estão entusiasmados, aí mesmo não entendendo, mas estão entusiasmados e Deus mostra com o decorrer que eles vão desfrutando, Deus vai mostrando quão é precioso pregar a sua palavra. Com isso, o testemunho da unidade da igreja tem crescido em cidade e em cidade, com o acréscimo de numerosos irmãos, é verdade. Com essas ferramentas, a vida da igreja se torna ainda mais dinâmica e todos os santos são encorajados a permanecer no amor de Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, aqui está muito claro, se eu e vocês perseverarmos, pregar a palavra com encargo ardendo no nosso coração, com certeza muitas pessoas vão crer. Aí ele diz uma coisa interessante aqui, amados e amadas irmãs. Não basta obter profundo conhecimento da palavra, mas precisamos praticá-la, permanecendo no caminho que o Senhor tem mostrado no primeiro amor. Mas está em Apocalipse 2, 2 e 4. Portanto, amados, aqui falou um pouco sobre como começou, né? E graças a Deus, vamos dar glória a Deus, porque começou aqui no Brasil por um homem chamado Irmão Dong, né? É o Dong Yulan. E Deus honrou. E hoje, graças a Deus, cada um de nós temos essa responsabilidade de levar essa palavra pura a toda criatura. Louvado seja Deus. Esse aqui é o primeiro tópico falando mais sobre a relação saudável, né? Entre a igreja e a obra. Aí no segundo, esse aqui é bom, fala sobre a profunda comunhão com Deus. Veja só, nós precisamos ter profunda comunhão com Deus. E quando nós temos profunda, amados irmãos e amados irmãos, profunda comunhão com Deus, com certeza os resultados vêm. Eu vou ler aqui só um desfrutinho, leitura muito grande. Diz assim, profunda comunhão com Deus, diz assim, permanecer no caminho do Senhor é andar na verdade, na graça, no amor e na luz. Deus é amor. Está em João, né? 1 João 4, 8 e 16. E Deus é luz, 1:5. Sua luz apresenta a nós como verdade. O amor que é a natureza de Deus chega a nós como graça. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus, é verdade. Jesus, quando esteve aqui na terra, trouxe graça, ele mesmo, como a graça e a verdade. Louvado seja Deus. Então, em João 1,17. Em Jesus andamos na graça, na verdade, no amor e na luz. Ou seja, andamos em Deus. Para praticar esse andar, necessitamos, amados e amadas irmãs, intensificar nossa comunhão vertical com Deus e horizontal com os irmãos. Louvado seja Deus. Que eu e vocês possamos ser esses que realmente pratica o amor de Deus, que é a natureza dele mesmo. Louvado seja Deus. E depois, amados, que nós estivermos praticando esse amor com sinceridade, com certeza o nosso Deus vai dar mais e mais pessoas para nós apacentarmos. Amém? Louvado seja Deus. E vou terminar aqui, que é muito longo, aqui falou um pouquinho sobre a comunhão íntima com Deus, mas eu vou dar um pulozinho aqui na eficácia de redenção de Cristo. Conselou o escrito de divindade. Ou seja, aqui tem uma frase que me tocou bastante. Diz assim, amados, olha. Oh, Jesus, boas obras ou meditação não anulam os pecados. Veja só. Somente por meio do sangue de Cristo, derramado na cruz, por nós é que recebemos perdão. Portanto, aqui está muito claro. Boas obras ou meditação, elas não anulam o pecado. Isso está muito claro. Porque muitos podem ter meditações, boas obras, mas se não fosse Cristo,
Se não fosse Cristo que derramasse esse sangue eterno por cada um de nós estávamos todos perdidos, amados e amados irmãos. Mas Deus pede que basta nós confessarmos os pecados. Se nós confessarmos, irmão, Ele é justo, Ele é fiel para nos perdoar, amados, os pecados e mais, e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus, amado, tem eficácia eterna. Então, eu e vocês precisamos crer que esse sangue tem eficácia eterna. Isso é muito maravilhoso. Louvado seja Deus. Aí aqui eu vou dar um pulozinho, sabe onde agora, mas falando sobre um pouquinho sobre o amor ágape. Paulo falou no Filemão sobre o amor ágape. O amor ágape, o último estágio do crescimento de vida. Ó Senhor Jesus. Olha o que diz aqui o encorajamento. O cuidado da igreja pelo apóstolo Paulo expressa o profundo amor entre os irmãos. Estão entendendo, né, filhos? Quando nós realmente se damos ao Senhor, se abrimos para o Senhor, nós ganhamos esse amor ágape. Nós temos esse profundo amor pelos irmãos. Temos esse cuidado. Foi assim que aconteceu com Paulo quando chegou em Filemão. E Onésimo era um homem inútil, mas através que ele começou a ouvir que Paulo falava, através da palavra, então ele realmente se arrependeu mesmo. E ele foi, vocês sabem a história, ele foi de volta para Filemão, que ele era um escravo, né? Aí ele diz, a Epístola de Filemão apresenta o amor ágape, que é o caminho para alcançar o último estágio de nosso crescimento de vida. O amor é também, amados, o alicerce para o aperfeiçoamento dos irmãos com vista à edificação da igreja. Portanto, amados e amadas irmãs, esse amor ágape, hoje nós já temos. Agora, para que ele possa crescer dentro de mim e vocês, precisamos estar exercitando o nosso espírito. É só através do Espírito Santo é que nós podemos amar as pessoas com esse amor ágape. Louvado seja Deus. Aí ele diz assim: ó Senhor Jesus, estamos arraigados e alicerçados em amor. Está lá em Efésios 3,17. Ele diz: o alicerce refere-se à edificação e a raiz relaciona-se ao crescimento de vida. Louvado seja Deus. Somos lavoura, edifício de Deus. À medida, amados e amadas irmãs, que a vida divina cresce em nós, nós nos tornemos o edifício de sua habitação. Portanto, nós precisamos ter, amados e amadas irmãs, e estar alicerçado nesse verdadeiro amor, que é o amor ágape. Esse amor, com certeza, ele suporta todos os nossos sofrimentos, suporta todas as nossas angústias nesse amor ágape. Amém? Louvado seja Deus. E para findar, vou findar aqui, bem desfrutando, aqui falando sobre o encontro de Paulo com Onésimo. Tem os pontos bem desfrutando. Ó Senhor Jesus. Diz assim, ó, enquanto Paulo estava preso em Roma, foi-lhe permitido morar em uma casa alugada, onde recebia todos os que procuravam anunciar a palavra de Deus. Está lá em Atos, né, 28, 30 ou 31. Certamente foi nesse período que Paulo pregou o evangelho a Onésimo. Onésimo que eu falei há pouco tempo, que era um escravo, né? Que era escravo de Filemão e havia fugido do seu senhor. Mas antes de nos aprofundarmos nesse assunto, vejamos um pouco da trajetória de Paulo. Aqui vai falar sobre a trajetória de Paulo, como ele creu, né? E eu falo como ele creu. Ele ia no caminho de Damasco, né? Quando ele chamava Saulo e perseguia a igreja, o Senhor lhe apareceu como uma grande luz no caminho de Damasco, lá em Atos 1 ao 3. Recebeu o Senhor e creu. Ele foi batizado e logo começou a pregar o evangelho. Olha que ousadia. Ele foi batizado, amados irmãos, e foi logo pregando o evangelho. Saulo passou por dificuldade e voltou para Tarso, sua cidade natal, sendo resgatado por Barnabé e levado para Antioquia para viver com os irmãos da igreja naquela cidade. Portanto, amados e amadas irmãs, Paulo, que hoje é Paulo, né? Mas agora era Saulo, no início era Saulo.
homem perseguidor da igreja. Se nós formos analisar, como é que pode um homem desse dava tanto nos cristãos, prendia, mas para Deus, amados e amadas irmãs, não tem isso não. Se nós, se voltarmos ao Senhor, der espaço ao Senhor, com certeza Ele vai nos ganhar completamente. E aí, como Paulo, nós podemos amar as pessoas e encorajá-las de invocar o nome do Senhor e crer na palavra profética, que essa palavra é uma palavra que nós temos uma direção. E nessa direção da palavra profética, nós vamos chegar ao reino. Amém? Louvado seja Deus. E espero que os irmãos e as irmãs a cada manhã possa ler a palavra e ganhar algo que Deus nos tem falado todos os dias. Amém? Louvado seja Deus. E que sejamos esses e essas que cooperam com a pregação do Evangelho. Cooperam com o plano de Deus aqui na terra. Amém? Louvado seja Deus. Bom dia, amados. Bom dia, amadas. Que o Senhor possa ganhar mais e mais no nosso coração e nós sermos esses e essas que possam fluir com esse amor de Deus para cada pessoa. Amém? Louvado seja Deus. Tenha um bom dia na presença de Deus. Sim.